Olá, gente bonita! Tudo bem com vocês? Bom, demorou um tempinho, mas eu tô aqui de volta. Vim trazer um assunto para vocês sobre arquétipos. Pra gente retomar o último vídeo, eu vou começar com uma citação do livro A Grande Mãe sobre arquétipos. Então eu vou ler para vocês, tá bom? A dinâmica do arquétipo manifesta-se principalmente pelo fato dele determinar comportamento humano de maneira inconsciente, cria um padrão de comportamento e que guia, inclusive, nosso emocional. Sendo assim, um componente determinado inconsciente da personalidade que influenciará de maneira definitiva sua disposição, sua tendência, sua opinião, sua intenção e até mesmo seu intelecto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os arquétipos, aquilo que são símbolos, que estão lá no nosso inconsciente coletivo, eles atuam na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas crenças, nos nossos pensamentos. Então, quando a gente começa a tomar consciência dos arquétipos e começa a se identificar com eles, então é possível que a gente possa se olhar, se perceber e se entender. E aí é que está o poder de compreender a atuação dos arquétipos na nossa vida. Então, vários são os arquétipos e eles atuam de forma diferente em nossa vida. O Jung, ele vem falando de 6 arquétipos femininos. Quais são eles? Afrodite, Ártemis, Atenas, Deméter, Hera e Perséfone. Esses arquétipos atuam na nossa vida de forma variável, conforme a gente está vivendo, o que está acontecendo na nossa vida naquele momento. E cada uma delas tem um significado. Então, Afrodite é a deusa do amor. Ártemis vem trazer para a gente as questões de liberdade. Atenas vem trazer para a gente as questões de raciocínio lógico, de estratégia, de sabedoria. Deméter vem trazer para a gente a maternidade, o cuidar. Hera vem falar do casamento. E Perséfone vem falar da nossa espiritualidade. O que acontece? Com a história da humanidade, algumas coisas foram acontecendo. Eu não vou entrar profundamente nisso agora, mas acho importante pontuar que antes, bem antigamente, mais de 3.000 anos atrás, a única história que a gente sabia que predominava era o arquétipo da grande mãe, Pachamama, vamos dizer assim. Depois, com a entrada do patriarcado, houve uma fragmentação dessas deusas. Era muito poder, né? Numa única mulher, uma única deusa, vamos dizer assim, ter todos os poderes, entre aspas, esses poderes, tá? Então, o patriarcado veio e fez uma cisão entre esse poder. E veio então a história, a mitologia grega, trazendo pra gente essas deusas de forma fragmentada. Isso é tão intenso na nossa vida, gente, isso atua de forma tão verdadeira, essa fragmentação, que, por exemplo, muitas vezes a gente passa a pensar que para ser boa mãe eu não posso ser boa profissional, ou para ser uma excelente profissional eu não posso ser uma boa mãe. Ou, ainda mais profundo, isso atua diretamente nos relacionamentos. Por exemplo, a mulher que é mãe dos meus filhos, ela é a santa, mas os meus desejos não podem mais serem direcionados a ela, né? Por que isso acontece? Por conta dessa cisão, dessa dualidade em que eu não posso ser tudo.
essas deusas, elas atuam na nossa vida a todo instante, de forma inconsciente, no arquétipo tá ali predominando. Então, ora vai predominar um, ora vai predominar outro. Mas eles estão sempre aí. O que a gente precisa ter consciência é que a gente é tudo e que a gente pode ser tudo. Hoje, então, eu vou começar falando um pouquinho do arquétipo da deusa Afrodite. E nos vídeos seguintes eu vou trazendo para vocês, então, um pouquinho de cada deusa. Por quê? O que acontece? Quando a gente se identifica com uma deusa, a gente pode olhar um pouquinho para a gente mesma e um pouquinho para o mundo à nossa volta. Compreender um pouquinho que arquétipo está atuando no outro também. Primeiro na gente, logicamente. Mas depois a gente pode olhar assim e, saindo do julgamento, compreender que naquela outra mulher também atua. E naquele outro homem também. Porque os arquétipos, eles atuam tanto nos homens quanto nas mulheres. Aqui eu vou estar me referindo às mulheres por uma questão de identificação, tá bom? Uma coisa muito importante dizer é que todo arquétipo tem luz e tem sombra. Então, a sombra e a luz, ela varia dentro da gente também. Nós também temos isso. E quando a gente consegue enxergar as sombras e a luz, é quando a gente consegue se conhecer e se entender. Então, conforme eu for contando das deusas para vocês, vocês vão vendo, eu me identifico mais com essa, ou mais com aquela. Em determinado momento da minha vida, o que estava atuando era a Afrodite, em outro determinado momento da minha vida era a Hera, e assim por diante, tá? Mas sempre tenha em mente que você não é uma mulher fragmentada, você é o todo e você pode ser todas, tá bom? Então eu vou começar contando para vocês um pouquinho da história da Afrodite, da mitologia que tem sobre ela, sobre o nascimento de Afrodite. Afrodite nasceu após uma briga entre Urano e Cronos, onde Cronos castrou Urano, que era o próprio pai, e jogou os espermas de Urano no mar. No dia seguinte, das ondas da espuma do mar, nasce Afrodite nua. Aí, vem vários aspectos para a gente pensar, tá? Primeiro, Afrodite é o arquétipo da deusa do amor, da beleza, da sensualidade, da nudez, da criatividade, do amor próprio. Ela nasce nua para representar e para trazer para a gente a pureza no amor. Pureza, Vanessa? Nua? Como assim pura? Sim, é só a gente olhar. A história mostra, né? Os índios, por exemplo, antes que chegassem aqui as civilizações, eles andavam nus, e isso era muito natural. Não havia erotização sobre isso. Conforme foi vendo a cisão, né, tirado ali essa ruptura com a entrada do patriarcado, foi havendo a erotização. As civilizações foram então trazendo a necessidade de usar roupa. E aí, hoje a gente se erotiza com a roupa, muito mais do que se estar completamente nua. Então, a Afrodite, ela vem trazer esse amor puro, só que por conta de toda essa erotização que o mundo trouxe, ela se tornou apenas a deusa da sexualidade, do sexo, e isso não é real, tá? Então, a Afrodite, ela atua na nossa vida em que ponto? Na nossa sensualidade, na nossa beleza, na nossa necessidade de se arrumar, de passar um batom, de vestir um vestido, de cuidar da nossa beleza, tá? A gente começa a ver a Afrodite atuar na vida das meninas já pequenas, na infância, nas brincadeiras com desfile,
com maquiagem, com troca de roupa, com se vestir de princesa. Então aí a gente já tá vendo o arquétipo da Afrodite atuar na vida daquela menina, daquela futura mulher. Na adolescência, a Afrodite, quando esse arquétipo está predominando na vida da menina, da adolescente, ela vai amadurecer mais rápido. E por isso ela vai chamar mais a atenção dos meninos. O arquétipo da Afrodite faz a gente, mulher, conseguir ter empatia pelo outro, mas muito mais empatia pelos homens, compreender a energia masculina. Então, quando a menina, a adolescente, esse arquétipo começa a predominar na vida dela, ela vai ficar muito mais no grupo de meninos do que no grupo de meninas. Por que isso acontece? Pelo fato dela ter empatia por essa energia e não julgar o comportamento dos meninos, ela atrai mais ele, tanto porque ela é mais sensual, ela se veste de uma forma que chama mais atenção, né? E aí nessa fase da adolescência, quando esse arquétipo está atuando, ela pode se sentir excluída pelo grupo de meninas por conta disso, tá? Na vida adulta, onde a Afrodite vai atuar? É aquela mulher que ela fica sensual de calça jeans e camiseta branca. Ela atua assim de uma forma, ela chama atenção em qualquer situação que ela vai, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. E como eu disse, esse arquétipo atua na empatia. Pelo fato dessa mulher conseguir sentir a energia do masculino e se colocar nesse lugar do masculino, ela atrai muito o masculino, atrai para si o masculino. Não sei se vocês já notaram no dia a dia, às vezes a gente vê um grupo de homens com uma única mulher lá dentro, né? E muitas vezes a gente julga, mas ela só tá ali como ponto de referência de empatia do feminino, de transmissão do amor, que essa é uma das atuações da Afrodite no nosso inconsciente, a empatia e a transmissão do amor. Olha só que interessante. A mulher Afrodite, ela se sente atraída não só pelos homens belos, mas pelos homens criativos. Na história da Afrodite, que eu não vou aprofundar hoje, porque daí a gente precisa trabalhar uns outros aspectos, mas que eu acho importante ser citado, é que a Afrodite se apaixona pelo homem mais feio do Olimpo, que é Hefestos. E aí, num outro vídeo eu comento um pouquinho a história dele. Mas ela se apaixona por ele por conta da criatividade dele. Ele fabrica joias para as deusas, armas para os guerreiros e para os deuses. Então, ele tem uma grande criatividade e é isso que chama a atenção da Afrodite. Por quê? Porque a Afrodite atua nesse campo do criar, da criatividade. Muito forte, tá? Então, onde está a atuação da mulher Afrodite quando ela está na luz? Então, o foco da mulher Afrodite não é o casamento, mas se ela se casar, então ela vai ser uma esposa e uma mãe amorosa. E ela vai atuar no marido dela de forma a estimular a criatividade dele, porque é o que tem mais dentro dela. A mulher Afrodite, ela vai se dar bem na arte, na pintura, na dança, na expressão da criatividade, tá? Então ela vai se dar bem no mundo da moda, vai se dar bem no mundo dos cosméticos, da maquiagem, naquilo que está relacionado à beleza, certo? A mulher Afrodite atuando no lado sombra, o que vai acontecer? Ela vai para a superficialidade. E é aquela mulher que,
cuida do corpo ao extremo, mas que nunca está satisfeita. Então ela faz uma cirurgia plástica e não está satisfeita. Coloca silicone e não está satisfeita. Faz de novo e não está satisfeita. Entende? É uma mulher que acaba ficando no campo da superficialidade, em que o que mais importa é a marca de uma roupa, por exemplo, do que ela estar bem com aquela roupa, tá? Então, isso não é uma crítica, é só uma pontuação de como o arquétipo da Afrodite atua no campo da sombra, certo? Então, resumidamente, como o arquétipo da Afrodite atua na nossa vida? Na empatia, na transmissão do amor, no amor próprio. Então vamos, para encerrar esse vídeo, olhar um pouquinho e entender que o arquétipo da Afrodite atua na nossa vida, no nosso campo da beleza, do cuidado, do autocuidado, do amor próprio, da criatividade, da empatia, da transmissão do amor, tá? Essa empatia é inclusive com o sexo masculino, porque o arquétipo da Afrodite nos permite navegar tanto pela energia masculina quanto para a energia feminina, que é o que o Jung chama de ânimos e ânimas. Isso que seria uma qualidade, às vezes, tá? Também é a chaga, também é a dor de uma mulher Afrodite. Por quê? Ela pode se sentir excluída diante de outra mulher. Mas para terminar esse vídeo, eu quero deixar uma pergunta para você. Você nota esse arquétipo atuando na sua vida? Em que ponto você nota atuando? Na luz ou na sombra? E agora que você está tomando consciência sobre isso, como você quer que esse arquétipo atue na sua vida? A Afrodite te chama, o arquétipo da Afrodite te chama para o amor próprio, para a empatia, para o cuidar de si mesma, para o caminho do seu próprio prazer. Beijo, até mais. Tem muito mais coisa para falar de Afrodite, mas aí a gente deixa para um outro momento. E aí falar do aspecto da sexualidade de Afrodite é muito profundo e exige da gente um pouquinho mais de aprofundamento sobre isso. Mas no outro vídeo talvez eu traga algo sobre então a sexualidade, que é muito inerente do arquétipo da Afrodite. Beijo!